mas a população de Manaus pouco conhece a galeria. A galeria vai fazer 2 anos ainda. Talvez pelo formato de galeria as pessoas se sintam inibidas de entrar, de conhecer. Às vezes entram, quando entram perguntam se vende. Até pelo formato em si, vocês podem ver a porta da galeria é pelo lado, é pela lateral. O patrimônio histórico aqui dessa parte do largo não permite que seja alterada a fachada. Então, pouca gente conhece. Quem mais conhece, infelizmente, são as pessoas de fora, os turistas que vêm e indicados por alguém. Então, nós contamos muito com a indicação das pessoas, dos guias de turismo. Ou de vocês mesmos, né? De vocês mesmos, nossos Que vocês ficam andando e olham assim, vamos ver o que tem lá. Porque muita gente não sabe o que é uma galeria, bora visitar, mas depois percebe que é uma loja, né? No Guia 4 Rodas, está muito bem referenciado. Já está lá, já me falaram. Em 2010. Em 2010 está lá. Já está aí. É muito bom mesmo. Mas assim, com relação à população indígena de uma forma geral, as pessoas têm preconceito? Como é que é? Tem muitas etnias que vêm para cá e vêm trabalhar? Muitas etnias vêm aqui para vender, né? Nós compramos. E uma coisa que é diferenciada, que a galeria, também por ser a única galeria indígena aqui, ela é diferenciada das lojas do entorno do coisa, que ela não é só para vender, ela também tem uma preocupação de divulgar, de passar o que esse povo passou, não só os Amiriatuari, mas os índios em geral, e tentar de alguma forma preservar. Nisso nós contamos com a parceria do ISA, né, que é o Instituto Socioambiental, que tem projetos pelo Brasil afora, né, tem projeto no Rio Negro, tem projeto no Xingu, com várias etnias. Então, a população em geral, assim, às vezes eles chegam aqui, mas é difícil. Geralmente o horário que os índios vêm para vender as coisas, dificilmente tem alguém aqui, né, menina? É raro. Dificilmente tem o quê? Turista? Tem turista ou mesmo a população aqui dentro. É difícil que eles venham geralmente pelo horário da manhã. E os turistas aparecem mais no final da tarde e início da noite. Mas assim, eu acho que em Manaus, e até no Pará também, o sangue indígena é tão intrincado assim na nossa raiz que nós não olhamos tanto, pelo menos eu não olho tanto como diferente. Entendi. Fora, faz porque parte. Isso aqui, o pega moço, pega rapaz, também é uma miniatura de um tipiti, que é um instrumento que é milenar, inventado por, assim, acho que todas as etnias, são raras as que não têm, né? Cada um tem de um jeito, de um grafismo, mas tem. E isso aqui foi inventado pelos índios para extrair o veneno da mandioca. Então isso aqui, só que ele é enorme, né? O tipiti é desse tamanho, você pendura numa árvore e puxa. E quando você espreme, o líquido cai, as pessoas colocam uma bacia, alguma coisa para parar o líquido. O instrumento é o tipiti, o líquido é o tucupi, né? Que é usado para fazer o tacacá, que a gente comeu hoje. O pato no tucupi, né? Então é muito intrincado na nossa. Eu estava falando hoje com uma pessoa que veio aqui que em Manaus, quando eu era criança, nós não tínhamos colchonetes nas escolinhas. Depois do almoço, a gente deitava em esteiras. Aquelas ali, aqueles tupês, né? São aquelas grandes. Então, as pessoas deitavam para dormir, e aquilo era muito comum. Não era uma coisa... Nós deitávamos da mesma forma que o índiozinho, quando queria dormir, dormia. Então, para a gente não é tão diferente. Eu acho que para o sul é mais diferente, porque apesar de vocês morarem, às vezes, num lugar como São Paulo, ainda tem Anhangabaú, né, Ipiranga, tem nomes muito indígenas, a cultura se perdeu aí. Né? Infelizmente, o rio está encoberto hoje. Os nomes dos rios, Tietê, né, são nomes indígenas, mas as pessoas não têm o que nós temos ainda de muito próprio. Por exemplo, se eu falar um giral para um índio, ele vai saber o que é, mas se eu falar para uma pessoa que é branca, um caminhar como eu, ele não vai saber. Porque isso faz muito mais parte da minha realidade, da realidade do índio, do que da realidade de lá do sul. Talvez com esse momento de retomada da brasilidade, assim, do ser Brasil, ser brasileiro é uma coisa boa, parar de ter vergonha. Parar de ter vergonha, né? Talvez a gente consiga, porque vocês preservaram, retomar isso a partir daqui, né? Trazer daqui para o resto do Brasil. Eu acho que a nossa formação, assim, o fato de caboclo ser um resultado do índio com branco e de Manaus ter nascido já muito
cosmopolita. Aqui tem várias pessoas, como São Paulo tem, tem muito estrangeiro. E por muito tempo em Manaus, se você não falasse francês, você estava parte da sociedade, porque se falava francês na cidade. Então era uma cidade que tinha um padrão cultural muito elevado. As roupas das pessoas eram mandadas para lavar na Europa, porque a água do rio aqui podia manchar os lençóis. Né? Acho que naquela minissérie Amazônia retratou muita coisa que aconteceu, não tudo, mas ainda hoje a presença do índio na nossa vida, das redes, a gente gosta de dormir em rede, né? E a gente não acorda dolorido porque já sabemos como dormir numa rede. E isso tudo vem dos índios, e aí é que é complicado de você separar qual parte de você não é índio, qual parte de você é índio, porque está tudo tão já lá dentro de você, tão intrínseco, desde sempre, desde criança. Educação infantil, eu não vejo diferença, entendeu? Talvez se eu tivesse nascido no Sul, que eu conheço São Paulo e eu sei que é bem diferente daqui, o comportamento talvez das pessoas por causa da violência, que eu achava estranho, as pessoas não darem bom dia uma para as outras, assim, todo dia eu falava com a mesma pessoa, todos os dias, e todos os dias a pessoa entrava assustada. Pra gente é muito complicado, muito estranho. Até porque há pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, você podia dormir com a sua casa toda aberta. Você não precisava de ventilador nem de ar-condicionado. Hoje, sem isso, em Manaus não se sobrevive. Você tem que fechar as portas, as janelas. Você tem que ter grade na porta, né? Você tem que se trancar todo, que é muito difícil pra gente, porque é uma necessidade, mas não é uma coisa que você tenha um hábito. Tá virando um hábito, tá sendo adquirido agora. As crianças podiam brincar, você não tinha que se preocupar de alguém pegar as crianças, podiam brincar no quintal o dia todo. O máximo que acontecer era cair, machucar, quebrar um braço. Hoje não, a gente tem outros medos. Alegrem-se por terem quintal ainda.